Olá, boa noite a todas e todos. Connosco estão Fernando Batista, CEO da Duiton, José Maria Alves Pereira, associado sénior na Abreu Advogados, João Vitória, founder da Shaker e Teresa Santos, psicóloga clínica e investigadora. O tema deste debate é saúde mental e inteligência artificial. Sabemos que o mundo vai mudar e que estamos perante uma das maiores e mais rápidas transformações sociais e económicas da era moderna. Contudo, existe dúvida e medo, o que nos reservará o amanhã. Para abrir o espaço de debate, permitam-me colocar alguns pontos na mesa. Qual será o impacto da inteligência artificial na economia e na força de trabalho? Qual será o impacto desta grande transformação na nossa saúde física e mental? Como poderemos garantir a segurança e a privacidade dos dados? Como deverão ser geridos a propriedade intelectual e os direitos autorais em relação às criações feitas por algoritmos? E poderá a inteligência artificial ser usada de forma mais eficaz para resolver problemas globais como mudanças climáticas, pobreza e desigualdade social? Espero ter lançado boas questões para discussão e convido a sala a participar no debate. Preparados? Vamos a isto. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer a todos os que aqui estão presentes, que é um tempo interessante este debate, e quero agradecer em nome da M-Talks e do Festival Mental a presença de todos, inclusivamente a mim, porque eu também sou um dos oradores, mas que alguém me incumbiu também de ajudar a moderar. Como já foi apresentado no vídeo, temos aqui, estou cá eu, pela Duiton, está aqui o Zé Maria, que vem pela Abreu Advogados, temos aqui a Teresa, que vem com a parte de psicologia e vai-nos trazer também toda a parte de pesquisa, e temos também o João Vitória da Shaker, que tem algumas coisas que ele percebe de inovação, ouvi dizer. O meu papel vai ser de tentar ser moderador e trazer aqui um pouco de luz do que é que vamos falar sobre inteligência artificial. O Zé Maria vai-nos falar sobre aquilo que todos temem, que é a lei, a legislação. A Teresa vai-nos dar um bocadinho da luz do que é isto de pensarmos sobre a nossa saúde mental com este bicho-papão chamado inteligência artificial. E o João Vitória vem para provocar, simplesmente. Correto? Vamos ver. Vamos começar por uma coisa. Inteligência artificial. O que é que estamos a falar de inteligência artificial? O que é que isto é? Eu tive o cuidado de fazer uma cabulazinha, porque sabia que esta hora era capaz já não me lembrar tudo de cor, e vou só aqui retirar uma frase muito simples. Inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade. Eu sei que alguns de vocês já nos encontraram e já nos ouviram em alguns dos pontos aqui do São Jorge, e que ouviram algumas das conversas que nós já começámos a fazer sobre este tema, porque nós já fizemos um warm-up, já há mais de meia hora que estávamos já a falar sobre o tema,
E começámos logo com um ponto que para nós tem que ser básico e que é importante ter logo de raiz, que é: inteligência artificial não é mais do que machine learning. E o que é isto do machine learning? E por isso eu fiz isto agora a provocar, porque o João Vitória já começou a abanar a cabeça e vamos ouvi-lo primeiro. É. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. O que nós estamos a assistir, há discussões muito grandes em cima disto. Estas ferramentas não são inteligência artificial, isto é deep learning, machine learning e pessoas a trabalhar por trás dos bastidores, nomeadamente em ferramentas como o ChatGPT. Isto é muito trabalho humano de estar a orientar as máquinas para conseguirem aprender mais e dar cada vez melhores respostas. Quanto à questão da inteligência, eu acho que estamos muito longe de inteligência artificial. Neste momento o ChatGPT é só o melhor papagaio de todos os tempos. Isto é o que o ChatGPT é. Vai buscar muita informação e vai regurgitar, se calhar, dando aqui um bocadinho mais de contexto, com as nossas prompts por aí fora, mas não cria nada de novo, ok? Faz-se coisas extraordinárias, como esta apresentação, como temos aqui caricaturas de pessoas famosas com trombosos suaves, pela expressão deles, que se tenta recriar algo como se fosse feito por humanos. Ainda estamos longe disso. Vamos ver se chegamos mesmo àquilo que é, na essência, aquilo que se define por inteligência artificial. Eu, pessoalmente, acho que ainda estamos longe e nós não estamos a ser substituídos. Sim. O paradigma está a mudar. José Maria, isto já foi uma coisa que nós falámos lá fora e que eu gostava que reproduzíssemos este tema, que é: nós não vamos ser substituídos, estamos só a ser mudados. O que é que isso traz a nível legal, logo à partida, na base da essência da nossa sociedade? Mais boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um gosto estar outra vez no Festival da Saúde Mental. Vou pedir desculpa ao João, vou-me referir sempre como inteligência artificial. Independentemente de ser machine learning, acho que para facilitar... Eu acho que é isso. Desde que saibamos todos do que é que estamos a falar, é indiferente o nome que nós utilizamos. A inteligência artificial, como discutimos, está sujeita às mesmas regras de direito que já existem. Não foge às regras, as regras aplicam-se, a lei aplica-se na sua totalidade, portanto, existe legislação que regula, de certa maneira, nem que seja pela negativa, nomeadamente contra a proteção das obras criadas através de inteligência artificial, mas regula. Não dá a resposta a todas as soluções, isso é verdade. É impossível, a tecnologia avança a um ritmo inexplicável, muito acelerado, e é impossível a legislação definir os termos nos quais esta tecnologia é desenvolvida e o impacto que tem na vida de todos nós. Falávamos da questão da proteção de direito de autor. Eu, José Maria, crio uma imagem ou um texto, os textos também são protegidos por direito de autor, através do ChatGPT ou do DALL-E, no caso do DALL-E, uma imagem, de quem é que é essa imagem em termos jurídicos? Ou, até melhor, essa imagem ou esse texto merece uma proteção jurídica? A resposta simples é não, porque o direito de autor é atribuído a uma obra original e uma obra original é uma criação intelectual, é uma expressão da personalidade de uma pessoa. Portanto, uma máquina não pode criar uma obra original. Portanto, essas obras basicamente estão no domínio público. Qualquer pessoa pode usar. José Maria, nós já podemos entrar na fase hardcore, não vamos começar já, porque podemos começar a falar de humanoides e da legalização da identidade humanoide, mas não vamos entrar por aí. Isso é para a João Gata e Ana, é para daqui a 3 mentais, não é? Ok, temos que ter isso em atenção. Mas é importante o que foi dito e vou passar a palavra à Teresa porque eu só quero fazer uma pergunta simples para continuarmos ainda primeiro pela rama, que é, como estamos num festival mental, quais são os grandes problemas para a saúde mental que nós estamos a começar a ver, a saltar na nossa sociedade relativamente à inteligência artificial, sejam eles receios, medos, fobias, o que é que está a acontecer? Obrigada pelo convite, obrigada pela questão. E eu
tenho várias ideias na cabeça, vou tentar fazer um resumo disto. Primeiro, só para complementar aquilo que aqui foi dito, apesar de nós estarmos longe de ser, na essência, a inteligência artificial enquanto capacidade humana, o que é certo é que nós já temos muitas experiências que estão a ser feitas na área da saúde mental, de chatbots e de mecanismos de comunicação um bocadinho para complementarem a parte da psicoterapia. Portanto, já temos alguns chatbots para sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, ainda que tenham efetivamente a mão humana por trás para permitirem que isto aconteça e seja monitorizado. O que é que está a acontecer em termos de saúde mental? Se calhar ainda não conseguimos ter dados para perceber, porque é uma coisa que está emergente e que, como estavam a dizer, está a uma velocidade realmente fantástica. O que nós podemos tentar perceber um pouco é talvez da experiência da pandemia, porque da pandemia sim nós tivemos um exponencial de contacto online como nunca tínhamos tido antes nas nossas vidas, quer nas relações sociais, quer nas relações profissionais. E aquilo que a pandemia nos veio um pouco demonstrar é que as pessoas que já tinham previamente algumas questões ao nível da saúde mental agudizaram um pouco os quadros depois do contexto pandémico ou durante o contexto pandémico. E surgiram muito mais contextos de ansiedade, por exemplo, mas em pessoas que já tinham esta predisposição. E apareceram outros novos casos. Agora, como é que cada um de nós e como é que a própria pessoa se vai organizar para lidar com a inteligência artificial também vai depender muito da forma como vive a sua vida, digamos, offline. E quanto mais o mundo offline e o mundo online estiverem desligados, mais nós temos aqui probabilidades de podermos ter patologia. Acho que é um bocadinho aquilo que nos vem dos dados da pandemia. Pegando no que já foi dito, e eu sei que o João está ali com vontade já de provocar, porque ele já pediu ali, eu queria também fazer aqui um apanhado relativamente à parte de comunicação. O que é que está a acontecer com tudo isto? Não vou falar sobre livros que estão a ser escritos com inteligência artificial, que são mais do que muitos. Não vamos falar através de obras como utilizando inteligência artificial, que são mais do que muitas e estão-se a popularizar, mas vamos falar de comunicação pura e dura. O que a Teresa agora disse é interessante. Nós temos, e vamos trabalhar com casos práticos nacionais, nós temos em Portugal já um banco que faz todo o processo de recepção, de boas-vindas aos seus clientes, faz um encaminhamento utilizando simplesmente inteligência artificial e chega a um ponto fantástico. Claro que isto foi tudo trabalhado com a parte humana por trás, mas chegou a um ponto de se automatizar de forma a que, se por acaso ele percebe que eu sou alentejano, a resposta que eu vou ter vai ser com expressões alentejanas e com sotaque alentejano. Se for alguém que é do Porto, vai ser com expressões e sotaque do Porto. Isto é real. É um banco, não tenho problemas de dizer o nome, que é o Banco Best, faz isso já, e que chega ao ponto de depois nós termos uma situação de poder comprar os seus produtos. Isto vai-nos entrar no segundo nível de inteligência artificial. Vamos começar a entrar no tema, que eu sei que é um dos temas que o João gosta muito, que é do Deep Learning. Porque, como eu disse, falámos de Machine Learning ou inteligência artificial, e vamos deixar isto tudo pela inteligência artificial, que é para ser mais simples. O Deep Learning vai-nos levar a que as máquinas comecem a aprender o que as próprias máquinas têm estado a depreender. E com isto vamos entrar num novo volume e num novo conceito tecnológico e de desenvolvimento tecnológico que nós não conseguimos compreender, literalmente. Se nós achamos que o pensamento humano é rápido, quando nós começamos a falar de termos como computação quântica, estamos a falar já não é de nanosegundos. Nós, enquanto humanos, não conseguimos explicar o que isso é. E o que está a acontecer com o Deep Learning é que está a utilizar já este tipo de tecnologia para desenvolver cada vez mais tecnologia de inteligência artificial que nos está a suportar. E nós começamos a ver isso quando utilizamos o ChatGPT. By the way, o ChatGPT não é nada de novo, como o João disse, é simplesmente a face democrática da inteligência artificial. Todos os que estão aqui já receberam uma newsletter nos seus e-mails. Alguns hoje, se calhar outros há 20 anos atrás, se calhar outros há 30 anos atrás, quando começou a ser popularizado o e-mail. O
os motores que fazem o envio dos e-mails e que fazem a percepção de quem é quem, a linguagem que deve ir para cada um dessas pessoas, não é mais do que inteligência artificial. Correto, João? Sim. Perdão. Eu acho muito interessante a seleção de painel, porque nós não temos aqui ninguém puro de tecnologia. Okay? Na minha ótica, o último problema é a tecnologia. A tecnologia vai avançar, quer nós queiramos, quer não. Okay? Para mim, o que me preocupa, mesmo com esse caso de dados do banco, para mim isto faz tudo sentido. Porque acho que já há uma expectativa na audiência de que façam-me perder o menos tempo possível. Eu não quero passar horas infindáveis no banco. Okay? Quero entrar, quero resolver os meus problemas, quero sair de lá satisfeito, tive um bom atendimento ao cliente, a minha experiência foi boa. Enfim, a mim preocupa-me as áreas dos nossos colegas. Porque isto tem que estar balizado legalmente e que tem que estar avaliado para perceber se há manipulação ou se estamos a impactar negativamente as pessoas. A tecnologia, para mim, é a última questão de todas, porque nenhum de nós vai conseguir controlar isto. O que nós temos que conseguir e falávamos aqui há pouco, quando estávamos no nosso warm-up, a mim o que me assusta, e obviamente não sei que temos aqui o Zé Maria, não sou especialista em leis, tento perceber alguma coisa, mas não corre bem. A tecnologia, do que eu assisto, anda mais depressa do que os legisladores a conseguem decifrar, nem sequer legislar. E isso para mim é que me está a assustar neste momento com, enfim, todas as aplicações possíveis neste momento das ferramentas que nós temos. Teresa, isto que foi dito traz-nos aqui 2 pontos. Primeiro, o que é real e o que não é? O que é verdadeiro e o que é falso? Como é que nós conseguimos ter uma capacidade inteligível de perceber esta diferença? Porque durante muitos anos nós ouvimos falar sobre o bem e o mal. Era a nossa dicotomia. E com o bem e o mal tínhamos a verdade e a mentira. Onde é que estão as fronteiras neste momento? Essa é precisamente a questão pertinente e a questão mais preocupante, porque eu penso que até houve um caso mediático recentemente de alguém que se suicidou depois de ter estado em contacto com algumas sessões com um chatbot, um mecanismo de inteligência artificial, e esse é um dos aspectos importantes, porque de facto como é que são feitos estes algoritmos para a informação que a inteligência artificial nos vai entregar, não é? O que é que nós sabemos e que conhecimento é que nós temos para fazer precisamente a triagem da informação que nos chega. E aqui estamos a falar, por exemplo, de um chatbot que pode ser utilizado para uma app relacionada com a saúde mental, ou podemos ter apenas o ChatGPT para um estudante que vai pesquisar sobre um determinado tema. Ou seja, se não há um conhecimento mínimo a priori que a pessoa tenha, é muito difícil conseguir fazer a triagem da informação daquilo que é real e daquilo que não é. E isso coloca-nos aqui, inevitavelmente, um tema que eu penso que vai ter que acabar por ser legislado, que são as questões éticas e de limites relativamente a isto. A minha área é um bocadinho ligada à psicologia clínica da saúde. Eu posso-vos dar um exemplo que não é propriamente inteligência artificial, mas são apps, por exemplo, para monitorizar questões de saúde, que já temos muitas, para a diabetes, para a dor de cabeça, para a atividade física. Temos um exemplo na Europa, que foi a Alemanha, que neste momento tem algumas apps que fazem parte do Sistema Nacional de Saúde e que funcionam como uma forma do utente poder utilizar aquelas apps perante um determinado diagnóstico, mas que estão a ser alvo de um processo rigorosíssimo de provar que são eficazes, com uma quantidade de trabalho de investigação associada, com evidência científica de que são eficazes, para depois poderem ser efetivamente utilizadas. E isto porque as apps, qualquer um de nós pode abrir um simples Android e ter 50 apps para fazer tudo o que seja de mudança de comportamento. Eu penso que o que vai acontecer com a inteligência artificial é que vamos ter que ter alguma legislação nesse sentido, que coloque precisamente aquilo que podem ser ou chatbots ou mecanismos de inteligência artificial que são fidedignos à partida e que as pessoas têm mais algum critério de rigor para poderem usar do que apenas o simples chatbot que qualquer pessoa pode usar. Agora, isto está ao acesso de todos. E esse é o problema, não é?
E mais do que dar ao acesso de todos, e aqui é a altura agora do Zé Maria brilhar, porque a Teresa levantou aqui 3 áreas completamente diferentes, que é, nós estamos habituados a ouvir, e se calhar estávamos todos à espera que o Zé Maria chegasse aqui e só falasse. Então, mas agora vamos falar de direito de autor, isto é, não é, porque se fosse pelo direito de autor na inteligência artificial, o Zé Maria há bocado respondeu, podia-se ir embora e estava acabado. Mas isto não é assim tão simples. Nós vivemos num mundo que já não é preto e branco. Há aqui uma zona cinzenta. E se nós, quando ouvimos falar da parte bancária e outra área seguradora e também de healthcare, onde cada vez mais ouvimos falar da palavra compliance, e mesmo antes de entrarmos, estávamos os dois a conversar sobre o tema, isto vai muito para além do compliance. Vai muito para além daquilo que as pessoas esperam que ouvir do batalhão de advogados que têm nas empresas ou dentro das sociedades de advogados, a ler e a legislar e a apoiar na legislação de o que é, o que é que não é e por onde é que devemos ir. Sim, a questão do direito de autor e da proteção acaba por ser uma questão simples, como estava a dizer. Pegando na aplicação do Banco Besta, por acaso não conhecia, é uma forma interessante de ver as coisas do ponto de vista de quem desenvolve a tecnologia e do ponto de vista da proteção do consumidor. Porque não existe legislação totalmente adequada à evolução da tecnologia, portanto, a tecnologia tem que ser criada, implementada e colocada no mercado com base nas regras que existem. E, por exemplo, colocar um chatbot de venda de produtos financeiros para assegurar o cumprimento de todo o quadro regulatório dificulta muito. Falávamos há pouco, por exemplo, das questões de publicidade, que não tem aqui nada a ver, mas muitas vezes o legal limita a criatividade das equipas de publicidade. É o mesmo com as equipas de tecnologia. Eu construí um chatbot para vender um produto financeiro fora do estabelecimento comercial, porque eu não estou a falar com um ser humano, que garanta que eu estou a fornecer todas as informações necessárias ao consumidor. É dificílimo, principalmente na medida em que se pretende que esse chatbot seja algo user-friendly, porque senão não tem qualquer tipo de utilidade. É só um computador que nos está a dar textos legais de páginas e páginas e páginas que ninguém vai compreender. Do ponto de vista do consumidor, temos que assegurar a proteção do consumidor, principalmente a nível de transparência, o consumidor consiga perceber o que é que está a ser feito, qual é que é a informação que lhe está a ser passada, se é verdade ou não, e acima de tudo, que decisões é que estão a ser tomadas. Pego, por exemplo, no caso da proteção de dados. O RGPD eu diria que é uma legislação que já adaptada a estes novos tempos, que é bastante abrangente, possibilita várias interpretações por parte das autoridades de supervisão, ou seja, que permite que a tecnologia vá evoluindo e as interpretações vão alterando também. E já prevê que uma pessoa não pode estar sujeita a decisões automatizadas sem a intervenção humana, ou seja, se um banco tomar uma decisão que tenha um impacto legal na minha vida, por exemplo, recusar-me um crédito com base numa decisão automatizada, num algoritmo que analisou informações sobre a minha remuneração, sobre o estado civil, etc., eu posso me opor a essa decisão e pedir uma intervenção humana. Portanto, já existe alguma coisa, mas ainda estamos muito longe do ideal. Não sei, há 3 caminhos diferentes para nós seguirmos aqui. Houve aqui algumas coisas que foram ditas que me parecem pertinentes nós reforçarmos. A questão da legislação. Isto não é novo que agora, por causa da inteligência artificial, ChatGPT, cenas, que temos que legislar. À medida que ciência e conhecimento progridem, nós vamos legislando. Ok? Mas a Maria levantava a questão da publicidade. Quando vou fazer anúncios, eu não posso fazer o que me apetece. Okay? Houve uma era em que se vendia cigarros na publicidade. Okay? Hoje sabemos que se calhar os cigarros não fazem bem. Talvez, não é? Deixámos de publicitar cigarros. A última transformação em termos de legislação que eu, ainda em agência de publicidade, tive que me adaptar foi, eu não posso ir para o canal Panda vender açúcar. Sim. Porquê? Porque as ciências médicas avançaram e perceberam que isto tem impacto na saúde e no desenvolvimento das crianças, portanto, menos. O desafio é que tem que se andar exponencialmente mais depressa. É que não é resolver este problema. Nós não vamos supor que alguém tem um breakthrough legal e se junta aqui uma série de gente e que resolve a situação atual com o ChatGPT, Midjourney, enfim, as ferramentas que estão disponíveis. O problema é que daqui a 15 dias o problema está lá outra vez, porque isto vai ser exponencial.
Portanto, a montante é preciso muito trabalho nestas áreas para começarmos a ganhar avanço. A única maneira é legislar de maneira abrangente e possibilitar, de facto, guidelines de autoridades de controle bem informadas possam ajudar todos os stakeholders a adaptarem-se. Porque senão é impossível. Se um artigo de uma lei extremamente restritivo, como estava a dizer, daqui a 15 dias estás atualizado, não serve Exatamente. para nada. E eu, complementando isso, em várias empresas que já trabalhei, acho que devia haver um enforcing mais pesado das empresas terem também a sua responsabilidade e de se autolegislarem de forma mais apertada do que a legislação assim exige. Através de códigos de conduta, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu acho interessante o que disseste, porque recordo-me, há 6 anos atrás, na abertura do Web Summit, uma das últimas intervenções públicas do Stephen Hawking, em que ele disse: eu parei no meu laboratório dezenas de projetos onde humanoides estavam a ser criados, onde a inteligência artificial estava a ultrapassar todos os limites da investigação, onde a genética já tinha ultrapassado aquilo que nós imaginámos na ficção científica, e que não dei autorização para continuar. Estamos a falar do mundo da ética, mas falando aqui de ética também, que aqui nós somos nós os 4 que falamos, não sei se repararam, mas aqui temos um microfone à frente. E vocês também fazem parte deste debate, porque é uma das coisas interessantes dos debates do Festival Mental, é que todos podemos participar. Quem quiser, a única coisa que tem que fazer é levantar-se e vir até aqui à frente, e nós daremos o vosso tempo também para questionar qualquer um de nós, para poder-vos responder àquilo que nós, dentro da nossa mente humana, conseguimos ter de conhecimento. Ok? Por isso, sintam-se à vontade para poder chegar à frente e fazer alguma questão. Ok? Força, Teresa. Fernando, se me permitem, só porque vem na linha de continuidade do que estávamos a dizer, por causa desta ideia de como é que as pessoas vão conseguir fazer esta separação entre o que é real e o que não é. Há também muito trabalho, não só desta parte da legislação, mas muito trabalho no mundo real. E no mundo real de trabalhar uma coisa que, sobretudo na nossa população portuguesa e em muitas áreas, precisa de ser trabalhada, que é a literacia que as pessoas têm em saúde e na capacidade de reconhecerem e perceberem, compreenderem as informações que têm. E aí cabe-nos a nós, e eu se calhar falo um pouco mais porque sou profissional da área da saúde, cabe-nos a nós trabalhar isto com os meios de comunicação social, com as empresas, com as atividades de responsabilidade social. É muito importante trabalhar a literacia em saúde e em outras áreas, porque se um cidadão tem uma capacitação e tem um empowerment para conseguir discernir informação mais falsa ou não, isto já vai ser, digamos, meio caminho andado para poder também fazer esse trabalho ou com apps, ou com inteligência artificial, ou com fake news, que agora também é outra das questões que temos um bocadinho mediáticas. E este é um trabalho muito importante. E que vai atrasado. Deixa-me só complementar. Vai atrasado. Isto é, obviamente, a minha opinião pessoal e tirando profissionais encarteirados, que não é o meu caso. Nós estamos atrasados. Nós temos um problema, falando deste tema em concreto, nós temos um problema gravíssimo de literacia digital. Antes da inteligência artificial. Vou dar um caso muito simples. O nível de burlas que existe neste momento, só com o MBWay, é absolutamente assustador. Não estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de estupidez natural. De quem burla. Não estou a falar das pessoas que não têm... Não é estupidez natural, é engenharia social. Temos que usar as palavras politicamente corretas. Isto que a Teresa diz é importantíssimo. E acho que todos nós, nas nossas áreas, temos que empurrar mais esta agenda da literacia. E prometo, vou parar já porque vou fazer aqui um touch point. Todos os júniores que sempre trabalharam comigo em agência, tento-lhes ensinar o ofício, mas faço sempre uma coisa, que é ensinar-lhes lei do trabalho. Porque até mesmo em termos legais, as pessoas entram no mercado de trabalho e têm zero conhecimento de lei do trabalho. Não sabem quais são os seus direitos e os seus deveres. E nós, como profissionais séniores, estamos em posição de poder transformar isso,
eu acho que temos essa obrigação de ajudar as pessoas a terem um conhecimento mais profundo sobre todos os temas em que se estão a meter, desde das tecnologias até lei e saúde. Vou só acrescentar a parte da literacia digital, que é um tema que, por acaso, no escritório temos vindo a discutir bastante. E é verdade, eu falava há pouco da transparência. É importante as empresas terem a obrigação, de facto, de explicar às pessoas o que é que fazem, porque é que estão a usar estes dados pessoais, esta ferramenta para que é utilizada, mesmo no âmbito da relação laboral, se houver algoritmos envolvidos na avaliação dos trabalhadores, explicar em que termos é que esse algoritmo funciona. E a parte, curiosamente, muitas pessoas acham que a tecnologia nos ciberataques é o mais importante, mas em grande parte dos ciberataques é o erro humano que está em causa. Eu não sou da área de tecnologia, e se calhar podem me corrigir, mas em grande parte é o erro humano que está em causa. Portanto, se as pessoas forem bem informadas, evita-se grande parte dessas situações. E dos esquemas, a inteligência artificial vem ajudar. Os deepfakes, a utilização de voz gerada para chamadas, a fazer-se passar por uma outra pessoa. Portanto, se as pessoas forem informadas para a existência deste tipo de ferramentas, evita-se situações muito desagradáveis. Sim. Posso acrescentar uma coisa? Isto é super interessante o que estás a dizer. Esta onda de ataques informáticos que nós tivemos começou-se a ver em janeiro de... Passado, se não me engano, há passado. 2 anos. Com a Vodafone. Foi a partir de 2020 começou o grande avalanche de ataques. Quase todos terão sido por erro humano. Alguém clicou numa cena que não devia ter clicado. Sim, mas o que é que está a acontecer, e o que o José Maria disse, e é muito importante, é que nós estamos habituados, e eu estou muito à vontade. Tu há bocado estavas a dizer que não, é bom não termos aqui ninguém de tecnologia. O problema é que há aqui alguns tecnólogos. Eu pessoalmente trabalho muito com tecnologia e agora tocaram no coração, que é cibersegurança. Uma das coisas que acontece e uma das coisas que nós na nossa agência passamos todos os dias para a comunicação social e trabalhamos todos os dias, e eu vejo aqui algumas pessoas que estão habituadas a receber essa informação, não é, Mafalda? Está ali uma jornalista que todos os dias sofre connosco, literalmente. Nós ensinamos e procuramos levar em nome das marcas que trabalham nesta área de... Por favor, tenham cuidado com o que recebem. Cuidado, olhem para os e-mails, olhem para como se escreve. Antes nós dizíamos uma coisa, isto é muito fácil de perceber quando vem um e-mail que é malicioso. Reparem, nunca é escrito em português correto. Acabou. ChatGPT faz isso. ChatGPT estragou isso tudo. Deixa-me só concluir aqui uma coisa, porque é crescer em cima disto. Eu uso a internet desde o final dos anos 80. Sei uma cena ou duas sobre segurança, porque... Enfim, passado académico. Eu cliquei numa coisa que não devia ter clicado há um mês atrás. E eu uso a internet quase há 30 anos. E eu conheço os esquemas todos. A questão é que, e pegando aqui um bocadinho na psicologia e no estado em que nós estamos, eu vou contar aqui uma história verídica. Não é muito abonatória, mas acho que vou ter que a contar. És perdoado. No final estás perdoado. Eu ontem, o meu carro avariou. Eu não percebo muito de automóveis. E a PSP acha que eu ando muito depressa. Eu meti gasolina no meu carro a gasóleo. Ontem. Eu conduzo há mais de 30 anos. Nunca me tinha acontecido. A questão é que eu estou num limite de cansaço tão grande, mental, e fazendo agora o paralelismo outra vez com a questão, eu sei no que é que eu não posso clicar, e mesmo assim há um mês atrás eu ia clicando, não, eu cliquei numa coisa e depois de ter clicado, olhei assim, de facto, é tão óbvio como é que eu cliquei nisto. O problema é que nós estamos a viver de uma forma tão acelerada, estamos tão overloaded de informação, que mesmo quem tem muita literacia é muito complicado de não cair em rigorosamente nada. Teresa, agora vamos aqui focar-nos, assim, não nos esqueçamos que estamos no Festival de Saúde Mental. Teresa, eu há bocado quando fiz a primeira pergunta foi com um objetivo. E nós já começámos aqui a falar de bichos-papões. Primeiro começámos leve, mas já estamos a entrar em bichos-papões. Uma coisa é dizer, isto fica tudo muito no ar, isto não entra dentro dos direitos de autor, mas agora já estamos a entrar nos medos, nas fobias. E por isso eu volto a falar disto. Estas patologias cada vez estão a aparecer mais e cada vez estão mais à flor da pele do comum dos mortais. E a tecnologia, da forma como está a ser usada, por muito que nós não nos vamos focar na tecnologia per si, como o João disse bem,
está a acelerar este aparecimento deste tipo de patologias, ou então, pelo menos, a descoberta delas no comum dos mortais. Não é? Isso tem várias pontas também por onde podemos, e é isso que nós queremos. podemos pegar. Relativamente à prevalência de perturbações, e Portugal não está muito bem situado, digamos, relativamente à Europa. Nós temos uma grande prevalência de situações de ansiedade, situações de depressão, de consumo também de ansiolíticos, antidepressivos, mas isto são outras questões que ficaríamos aqui quase a noite inteira também a conversar. Agora, aquilo que este mundo que nós vivemos acelerado, de facto, não está a ajudar em nada. E também não está a ajudar porque nós tivemos várias situações que dificultaram um bocadinho a nossa saúde mental. Tivemos, e sobretudo aqui em Portugal, tivemos primeiro uma crise económica, depois tivemos uma crise pandémica. Isto teve muitos efeitos do ponto de vista da forma como as pessoas se contactam e têm relações interpessoais e, provavelmente, sim, tivemos aqui um aumento exponencial de algumas situações de saúde mental. Parece-me que, se calhar, ainda estamos um bocadinho no início de tentar perceber estes dados. Precisaríamos de mais investigação para perceber os resultados. Já há bastante investigação sobre consequências da Covid-19 noutros países. Em Portugal também já há alguns estudos feitos. Precisamos, se calhar, de mais investigação sustentada e, sobretudo, para perceber onde é que estão as lacunas e a forma como nós podemos responder e dar uma resposta quando, efetivamente, nós temos esta questão. Agora, depois temos outra ponta desta volta, que é o facto de, atualmente, e muito bem, cada vez mais se falar sobre saúde mental, que era uma coisa que, se calhar, há 10 anos ou há 15 anos atrás não se falava, e agora pode-se falar sobre isto. São diversas as atividades e, inclusivamente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem feito um trabalho também interessante no sentido de ajudar a que, quando as pessoas têm ajuda, tentarem procurar efetivamente ajuda e tentar desmistificar muitas das ideias associadas à ida à psicologia. Agora, especificamente, os medos da inteligência artificial podem aqui criar uma relação, digamos, muito idealista com uma entidade. Nós temos alguns filmes que espelharam muito bem isso e que espelham como é que nós podemos criar contactos interpessoais com uma entidade que, no fundo, não é um humano e que problemas é que isso pode trazer. Futuramente, acho que vamos ter que perceber um pouco o impacto disto mais a fundo com a psicologia. Portanto, Fernando, a tua questão especificamente é se aumentou a prevalência, se isto vai aumentar. Qual é que é a nossa tendência? Ok. A tendência não tem só a ver com isto, tem a ver com tudo, não é? São várias variáveis. Nós temos desde uma sociedade que está a viver demasiado rápido, com tudo, e nós não falamos só do mundo do trabalho dos adultos, falamos do mundo das crianças também, em que se pede muitas das vezes às crianças uma quantidade de coisas que há 10 ou 15 anos atrás o ritmo era diferente, e estamos a viver uma sociedade que quer respostas para ontem, para tudo. E isto, do ponto de vista psicológico, não ajuda a que, desde crianças, as crianças aprendam a fazer uma coisa que, enquanto adultos, é fundamental, que é lidar com a frustração. Porque todos nós temos que lidar com a frustração, a vida não é um mar de rosas, temos que lidar com as coisas que não correm bem, e quanto mais cedo as crianças puderem lidar com isto em registro adequado à sua idade, não é? Às suas diversas faixas significativas do desenvolvimento, mais, enquanto adultos, elas vão conseguir tolerar isto. E depois isto vai ter transformações na sociedade toda. Portanto, a tendência é que esta intolerância à frustração e este aceleramento e este comportamento muito impulsivo não vai dar muitos bons resultados para a frente em termos de saúde mental. Isto leva-nos outra vez a uma conversa que fomos tendo antes de entrar aqui. Peço desculpa não terem estado connosco nesse bocadinho, mas foi necessário para vos preparar o que estamos a falar. Falávamos de uma coisa que, se calhar, para os mais novos, é um termo muito fácil de reconhecerem, que é o FOMO, o Fear of Missing Out, mas agora existem já outros termos. E quem estava a falar um pouco sobre isso até foi o João, do JOMO, que onde é que nós vamos parar com isto tudo? E o JOMO é estarmos a dizer, nós já não queremos saber o que é que está a acontecer.
estamos, desculpem a expressão, literalmente a borrifar para. É bom não estar nas redes sociais, é bom não usar a tecnologia. E isto leva-nos à desconexão, que nos traz também um problema de legislação, que é, então, se estamos conectados temos um problema de leis, se estamos desconectados, qual é que é o problema de leis que temos? Porque já não são as mesmas leis, já não é a mesma legislação, porque quer queiramos, quer não, toda a parte de autoria está totalmente transformada. Eu acho que aí o tema é mais... está mais a parte da desconexão e de fugir à tecnologia é como é que depois nós nos relacionamos com o mundo e como é que a legislação pode travar isto. Nós temos, por exemplo, uma loja online ou até acesso a serviços administrativos, contacto por e-mail, contacto através do chatbot. Então, e se eu quiser falar com uma pessoa? E nem todas as pessoas têm acesso a um e-mail ou querem resolver um problema através do e-mail. E caminha-se para isso. Todos os contactos sejam através de meios digitais. A legislação permite, até porque o comércio eletrónico surgiu já há muitos anos, mas tem se intensificado nos últimos anos e, portanto, a legislação nesse âmbito está bastante adequada ao comércio online, ou as lojas online, etc. Mas eu acho que se caminha também ou deve-se retroceder de certa medida para assegurar os direitos destas pessoas que não querem estar 100% ligadas ao digital. Isso leva-nos outra vez à questão de base, que é a ética. E eu acho que aqui também o legislador tem uma questão muito importante, que é até que ponto é que eu vou limitar a evolução tecnológica para assegurar os direitos das pessoas. E falávamos disso há pouco, que a União Europeia pretende estar na frente da legislação de todas estas ferramentas e vemos, por exemplo, os Estados Unidos, que não legisla tanto como legisla a União Europeia, até, por exemplo, em termos de proteção de dados, não assegura os mesmos direitos que a União Europeia, daí todas as controvérsias associadas ao Facebook e à transmissão de dados para os Estados Unidos. Portanto, é uma questão muito presente, sim. É uma opção, acho que neste caso mesmo do legislador, de como é que pretende evoluir. Eu agora vou pôr não no papel nem de moderador, nem de um dos palestrantes, mas vou pôr no papel do cidadão. Que é, eu ouvi-me a mim, às vezes consigo, e tenho medo. Porque isto não é fácil. Porque tenho medo do que é que uma máquina me pode dizer, como uma máquina me pode manipular, porque quando nós falamos destes chatbots, existem, para quem não sabe, no marketing, nós criamos e traceamos vários caminhos que queremos que as pessoas façam. Até que ponto isto é aceitável? É uma questão extremamente difícil. Senão não estávamos aqui. Sem uma situação prática, obviamente que já existem limites, não é? Eu acho que, nesse caso, falamos muito do campo do tratamento de dados pessoais, porque estamos a falar de informação que eu estou a recolher de uma determinada pessoa e até que ponto é que eu posso usar e para que fins. Obviamente os fins, em primeiro lugar, têm sempre que ser legítimos. Portanto, eu não posso utilizar os dados para cometer um crime. Obviamente que situações dessas existem, mas pronto. E depois, os dados que eu utilizo têm que ser adequados àquela finalidade. Por exemplo, um chatbot de uma loja online. Os dados que estão a ser recolhidos têm que ser os adequados a resolver aquele problema. E os dados, mais uma vez, que estão a ser recolhidos para resolver esse problema, resolvido o problema, têm que ser eliminados. A não ser que exista, por exemplo, um consentimento por parte do utilizador para o comerciante utilizar os dados que recolheu para direcionar uma determinada campanha de marketing. Eu acho que nesse caso já existem os limites bem definidos. Se são cumpridos ou não já é outra questão. Se o consumidor tem noção dos seus direitos, voltamos à questão da transparência e da literacia. Eu acho que hoje em dia nem sempre tem. Até porque existe muito a consciência ou a ideia, não é a consciência, a ideia de que o tratamento de dados só pode ser feito se existir o consentimento. Não, o consentimento é o último fundamento que se deve aplicar. Antes disso, existe, por exemplo, a execução de um contrato. Se eu faço uma encomenda online,
obviamente que eu tenho que dar a minha morada e o meu nome para que se possa enviar o bem que eu encomendei. Por exemplo, se existe uma relação comercial entre um comerciante e o seu cliente, e estou aqui a falar de um cliente, não é um potencial cliente, uma pessoa que não tem qualquer relação, supõe-se que o cliente está interessado em receber novidades sobre os produtos. Portanto, não é preciso o consentimento. Pode só pôr esse envio, mas não é preciso o consentimento. Existe muito esta ideia, que também foi criada pelos média e por má informação dada a muitas empresas, quando o RGPD entrou em vigor, que todos fomos bombardeados com e-mails a perguntar: pode dar-nos o seu consentimento, pode dar-nos o seu consentimento, pode dar-nos o seu consentimento. Até em casos de saúde se viu isso. Laboratórios clínicos a pedirem o consentimento às pessoas para dar a análise clínica. Não faz sentido nenhum. Então, se a pessoa não der o consentimento, não recebe o que pediu? Não, é execução de um contrato. Foi a própria pessoa que pediu essa análise clínica. Portanto, é tudo uma questão também. Neste caso, acho que a legislação até está adequada por agora, mas falta muito esta parte da informação, das pessoas terem noção dos limites e do porquê das coisas serem feitas. Eu acho que é muito por aqui. Primeiro, Fernando, como teu amigo e vizinho, ficam todos a saber também, não estejas assustado com a tecnologia. Zero. Não te assustes com a tecnologia. Acho que temos que estar assustados com a falta de informação, educação e de bom senso, que é um ativo pelo qual a humanidade é subejamente conhecida, não é? Estar cheio de bom senso. Vamos cá ver uma coisa. O McDonald's existe, não é? Agora estão todos modernos e vendem saladas e não sei o quê. Mas há não sei quantos anos atrás... Até tem hambúrgueres vegetarianos agora. Eu claramente ainda não percebi isso. Aliás, eu ainda não percebi que a francesinha não é um vegetal. O facto do McDonald's estar aberto não quer dizer que tu vais comer 47 hambúrgueres. Okay? Tu entravas no McDonald's nos anos 90, ou não sei quando é que eles inventaram a salada do McDonald's. Quer uma salada? Não temos. Então, no fundo, tem que ser 37 hambúrgueres. É preciso bom senso, é preciso educação nutricional, ou quer que seja. Isso é o que faz falta. Porque, novamente, nós temos... Se temos um receio com a tecnologia, nós temos que nos informar mais. Nós temos que ter mais educação. Eu vejo muitos colegas de ofício, ainda há pouco tempo estive num debate de colegas de publicidade a falar sobre estas ferramentas que vão tirar os empregos aos criativos e por aí fora. Não creio. Eu acho que a mim me veio facilitar a vida. Aquilo é maravilhoso. Olha, quero 5... Ainda mais quando... A questão da velocidade. Em publicidade, o cliente quer a campanha que vai para a televisão, um filmezinho bonito e não sei o quê. Os três bons. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. E depois, 100 posts para o Facebook. Maravilhoso o ChatGPT. ChatGPT, mandei 300. Mas eu é que vou escolher os 100 que são bons. E a maior parte deles até eu vou reescrevê-los. Ok? Portanto, tudo isto é uma questão de... Não podemos ir no sensacionalismo. Fala-se... É um bocado como ao ponto do início e... Inteligência artificial. Não é inteligência artificial. Não interessa. Sabemos todos do que é que estão a falar. Mas bora mais fundo e bora não ir só no sensacionalismo. Estamos assustados. Bora perceber melhor o que é. Eu vejo, e tu vês também, colegas nossos da indústria da comunicação de marca, a escrever infinidades de textos sobre o ChatGPT, o Midjourney e essas coisas todas boas da vida, acho eu, coisas más da vida, acham eles. Garanto que menos de metade utilizaram as ferramentas. Mais do que isso, e eu também quero passar a palavra à Teresa disto, mas esta provocação foi direta a mim também por causa da área de comunicação. Eu vou ser muito sincero, eu Fernando, me confesso que já utilizei muito ChatGPT para escrever muito texto e trabalhá-lo e pensá-lo e repensar coisas que demorariam uma semana, 2 semanas a fazer e que de repente em menos de meia hora está feito. Isto traz-nos um problema que também assusta. Não, a mim não me assusta pessoalmente, faço já o disclaimer, que é, e há aqui muitas pessoas abaixo dos 20 anos que começam a pensar, os meus pais gostavam que eu fosse advogado, os meus pais gostavam que eu fosse psicólogo, o meu pai gostava que eu fosse médico, mas o meu pai não sabe o que é que eu vou ser, porque não sabemos qual é que é as profissões do futuro. Onde é que a inteligência artificial vai remodelar isto tudo?
E sim, José Maria, já existem ferramentas de inteligência artificial que criam contratos em nome de advogados e que fazem muito bem aquilo e que nós podemos dizer, estamos blindados. Eu acho que não. Honestamente, acho que ainda estamos longe disso. O Brasil já tem um projeto desses a funcionar e que debita por hora mais de 1.500 contratos. E todos eles revistos depois por advogados a dizerem não há ponta por onde lhe pagar. Está perfeito. Não conhecia. Mas honestamente, acho que é preciso também alguém que alimente a máquina para fazer os contratos, em primeiro lugar. Portanto, se não houver advogado para alimentar a máquina e dizer como é que os contratos devem ser feitos, não existe máquina. Portanto, o advogado, em princípio, será sempre preciso, a não ser que cheguemos ao ponto em que a máquina aprende sozinha. Aí já deixo para os entendidos dizer se estamos longe ou não disso acontecer. Mas acho que existe, por exemplo, falando do mundo judicial em Portugal, fala-se muito também de discussão se o juiz deveria ser substituído por uma inteligência artificial e as decisões serem automatizadas. Tínhamos alguns casos que já estavam resolvidos e dava muito jeito ao erário público. Acho que estamos muito longe disso. As ainda. prisões não aguentavam. Também é verdade. Acho que estamos muito longe ainda dessa situação e fala-se muito da substituição das pessoas pelas máquinas, também acho que estamos longe. Portanto, por exemplo, teríamos que ir a ferramentas muitíssimo evoluídas, muitíssimo caras e, portanto, não é facilmente que se substitui, digo eu. E o ChatGPT não nos substitui a nenhum de nós. Quem utilizou sabe que o ChatGPT é bastante útil, mas não substitui ninguém, pelo menos na minha opinião. E conseguimos facilmente descobrir quais são os textos saídos de um ChatGPT por uma razão muito simples. São padronizados. É uma máquina que aprendeu um algoritmo que lhe foi incutido e que vai claramente fazer sempre o mesmo. Muda o tema, muda algumas partes que vai-nos levar, e volto a dizer, vai-nos levar a novas profissões, e já começam a existir essas novas profissões, como o engenheiro de prompt. E eu disse, ficou prompt, de propósito, porque estamos a falar de novas profissões que são feitas para ajudar-nos a trabalhar com estas tecnologias. E tu estás aí já a torcer todos os dias. Há aqui várias coisas que eu acho muito interessantes. E pegando nisto do que o José Maria estava a falar, eu quero falar com o meu jurista. Eu não quero uma máquina a tratar disso. Exatamente. Cada caso é um caso. E quero a relação. E pegando no cada caso é um caso, as máquinas não fazem uma coisa que é super importante em tudo aquilo que nós fazemos. As máquinas ainda não têm critério. E ainda não tocámos aqui no ponto que é assim, o ChatGPT, e isto não é piada, isto é termo técnico que se está a utilizar, o ChatGPT alucina. Quando não tem informação suficiente, ele alucina e constrói informação. Portanto, inteligência artificial, é verdade. My ass, que é a inteligência artificial, porque assim, não tem critério. E é isto que nós humanos trazemos. Nós trazemos critério, trazemos perspectiva, trazemos que cada caso é um caso. E também entra noutra questão que é da responsabilização. E aqui entramos eu acho que ninguém quer confiar um assunto de milhares ou de milhões a uma máquina e depois quem é que vou responsabilizar? Quem criou a máquina, o programador, a empresa, as possibilidades são várias. Portanto, e depois temos, obviamente, ajuda, mas não tem a capacidade, por exemplo, de fazer uma análise de risco. Trabalho em comunicação, rever um anúncio publicitário. Obviamente que o anunciante pode querer correr mais risco, menos risco. As variantes são imensas. Portanto, o ChatGPT, se calhar, eu posso dizer, posso utilizar uma crença no anúncio publicitário, o ChatGPT dá uma regra do código de publicidade. Ótimo. Mas não faz mais do que isso, se calhar. Não, faz. Se nós temos. Está bem, é verdade. Sei que as crianças não podem. Mas eu só queria uma sugestão a pensar no mundo infantil. E, de repente, a imagem nos vai aparecer, o texto nos vai aparecer, tem lá a criança. E isto é real e está a acontecer mesmo, que já vimos acontecer de textos e no ChatGPT. E nós estamos a perder muito tempo com o ChatGPT. Peço imensa desculpa. E acho que temos que mudar porque o ChatGPT é a ponta do iceberg. É aquilo que nós vemos e é aquele objetinho brilhante lá em cima que, na realidade, nada vale. Mas se nós quisermos fazer algo que supostamente não é possível no ChatGPT,
É só trabalharem uma prompt e começarem a perguntar por sugestões. O ChatGPT vai-vos dar aquilo que vocês querem e pode chegar e dizer assim, pegando num site, olha, está aqui um site, eu quero deitar abaixo este site porque quero fazer um ataque malicioso. E ele vai dizer, não podes. Isto vai contra todas as leis de ética e todos os princípios de ética, sem contar com o código XYZ, diz tudo. Mas antes não dizia. Mas agora diz. E o que é que nós dizemos a seguir? Está bem, está bem. Então, olha, fazemos uma coisa. Está aqui o site. Consegues-me dizer de que forma eu posso atacar, este site pode ser atacado para eu poder ver que código é que eu posso utilizar para proteger? E, de repente, o ChatGPT dá-nos o código de como atacar o website e deitar o site abaixo. E eu acho que isso nos leva àquilo que nós acabámos de dizer, ou seja, e ligando com o medo, com o tal medo, eu penso que o grande desafio vai ser como é que nós, humanos, nos vamos relacionar com estas formas de inteligência artificial e com as máquinas, ou seja, como é que vai ser a conexão e de que forma é que elas podem ajudar-nos, como vocês disseram, a fazer determinadas tarefas que antes demoravam 2 semanas e que agora podemos fazer numa hora. Mas isto vai implicar sempre nós termos uma mão humana por trás para fazer a parte crítica e a parte reflexiva. E porque ainda nós humanos temos capacidades de empatia que não estão lá no ChatGPT, que não estão nos chatbots ainda. Eles dão algumas respostas empáticas nos que estão já oleados para estes efeitos, mas é uma relação diferente. Até porque, dentro da parte da empatia, e se nós imaginarmos que temos aqui uma máquina que, à partida, o que importa é que dê uma resposta empática perfeita, do ponto de vista racional e apenas falando de um ponto de vista muito objetivo. Mas muitas das vezes, quando nós estamos em relação com as pessoas, o não dar uma resposta perfeita é importante para a comunicação. O erro faz parte da vida e faz parte da relação entre nós humanos e é a partir disso que nós nos construímos e conseguimos melhorar enquanto pessoas. E isto é uma coisa que eu concordo que vai ser muito difícil nós termos uma inteligência artificial que consiga fazer isto, porque isto implica criatividade, implica ver o caso a caso, ver aquilo que é a exceção, digamos, à regra. E o que nós temos são algoritmos matemáticos para aquilo funcionar como regra. Por isso é que se consegue ter essa informação, ou seja, não se vai por um lado, vai-se por outro e consegue-se ter a mesma informação. É quebra da lógica. Exatamente, portanto, aquilo é uma lógica, são algoritmos, inclusivamente muito do trabalho na inteligência artificial veio da análise das redes neuronais, de como é que os nossos próprios neurónios comunicam e fazem, portanto, as sinapses de ligação entre a informação. E por isso eu acho que esse vai ser o desafio. Talvez não que sejamos substituídos, mas tenhamos que ter a inteligência artificial para complementar aquilo que é o nosso trabalho, de todos. E em todas as áreas nós podemos ter esta complementaridade que nos ajude muito e que talvez nos deixe um tempo mais livres para outras coisas importantes da vida. Eu gostaria de pensar que será esse o futuro. Teresa, como nós somos todos uns cavalheiros e como a Teresa estava agora com a palavra e estamos já mesmo na nossa fase final, eu vou pedir a cada um que deixe uma indicação de uma sugestão de como é que nós devemos encarar e como é que nós devemos utilizar a inteligência artificial de uma forma mais global para que, em vez de sairmos daqui, como há bocado estava a dizer, a pessoa assustada com o medo, olhemos e vejamos isto com uma forma positiva e que nos possa ajudar também a ter uma melhor saúde mental. Eu ia começar pela Teresa, porque primeiro as senhoras e depois continuaremos com o resto dos nossos parceiros aqui de debate. Muito obrigada. Eu penso que a palavra final que eu deixo é precisamente a conexão. Acho que é esta a palavra. Ou seja, talvez não olhar para isto como se fosse uma espécie de bicho-papão, o tal demónio que aí vem, mas ver como é uma ferramenta útil, é uma ferramenta que pode trazer efetivamente
muitas vantagens e muitas coisas interessantes. Agora, a conexão que vamos ter que fazer com estas ferramentas e com este conhecimento é que vai ter que ser muito saudável e muito em ligação com aquilo que é a nossa própria vida e as nossas necessidades. E se calhar, se para alguns jovens que aqui estão, que se calhar não têm esta memória, mas para nós todos, quando começou a televisão também foi considerada como um bicho-papão que ia aí aparecer. E agora nós olhamos 2023, isto não faz sentido. Portanto, se calhar daqui a 20 anos vamos estar exatamente no mesmo registro relativamente à inteligência artificial. Portanto, a minha sugestão é ver isto de uma forma interessante e como é que isto pode ser vantajoso e que conexão é que vamos estabelecer com estas ferramentas. Obrigado. João. Bom, várias coisas. Como isto potencialmente é a última vez que vou falar, deves-me 5 euros, eu disse 0 asneiras neste palco, É verdade. o que é um feito. Eu diria 3, 4 coisas, no geral. Primeiro, não dá para dar a fazer um lá mental com o que se anda a passar no mundo. Não dá. Temos que estar informados, temos que saber o que é que está a acontecer. Especificamente, de inteligência artificial, não se assustem com isto, porque é assim, nós também não estávamos preparados para social media. Foi uma grande experimentação social global, não tínhamos capacidade de lidar com aquilo, para mim fechava tudo. Não, porque depois eu e tu ficávamos sem empregos, fazemos cenas para o Facebook e não sei o quê, mas não estávamos preparados para isto, porque de repente toda a gente tem que ter 1,90 m, pesar 36 kg e andar de biquíni o dia todo, ou de fato de banho, ou o que é. Não convém, vamos ser sinceros. Portanto, até coisas que já existem, nós ainda não estamos preparados. E nós tocámos aqui muito na questão da educação, da literacia e do conhecimento. Okay? Isto é um bicho mais complexo. Eu tento investir tantas horas quanto consigo em experimentar as ferramentas. Obviamente leio artigos de opinião, tento ler artigos científicos e percebo 10%, mas depois repito e parece que sei do que é que estou a falar. Mas, acima de tudo, o que eu faço é experimentar, meter as mãos na massa. Quando apareceu o ChatGPT, bora ver o que é isto. Okay? Quando apareceu o Midjourney, e eu sou escritor, não sou artista, fui ver o que é que o Midjourney faz. O meu conselho, seja em que fase da vida que vocês estão, pessoal ou profissional, vão ver o que é que as coisas são. Não acreditem, não estou a dizer que a comunicação socialmente, a questão não é essa. Mas também lhes falta informação, atenção, também lhes falta informação. E foi muito gimmicky. Vocês viram o Anderson Cooper na CNN, leu um pivô perfeito, a ser o Anderson Cooper, e depois, isto foi escrito pelo ChatGPT, haha, please, não é? Ia saindo agora. A questão é mesmo esta. Vocês têm que construir o vosso conhecimento e têm que encontrar a vossa verdade. Eu vejo jovens pretendentes a publicitários, que me aconteceu em vários debates que eu tive agora, isto vai nos substituir. Não. A única coisa que eu, enquanto sénior ou como diretor criativo em agência, gosto é que trabalha muito mais depressa e não me responde mal. O que é espetacular. Portanto, o que eu diria é, há aqui um desafio que é, mas isto é para todos, não é? É séniores e júniores. Nós todos temos que trabalhar muito mais depressa e muito melhor, nem que seja para terem mais tempo para a vossa saúde mental. Eu, pessoalmente, e só aqui como um reparo pessoal, o Frodan dizia-me, então tens tudo estabilizado na empresa, então agora vais investir e à procura de mais fregueses? Não. Eu agora invisto o tempo a jogar videojogos e a jogar Pokémon em cartas com crianças. Porque é o que me traz equilíbrio. Eu já trabalho o suficiente. Metam as mãos na massa. Vão ver o que é, construam o vosso conhecimento. Nenhuma oportunidade está fora da mesa neste momento, porque nós nem sequer ainda conseguimos avaliar como é que isto vai impactar o futuro de qualquer profissão. Foi tudo dito praticamente, mas eu queria pegar no que o João estava a dizer. É as pessoas informarem-se, tentarem perceber a informação que lhes está a ser dada, porque para mim é um dos grandes riscos da inteligência artificial, é a manipulação da informação, os deepfakes, clickbait, as pessoas não leem, andamos a uma velocidade estonteante, as pessoas não perdem tempo para ler a informação toda. Vem o cabeçalho, ou vem a imagem, falávamos da imagem do Trump a ser detido, que era falsa, e a pessoa vê só a imagem, passa à frente, a seguir manda uma mensagem, o Trump foi detido. Não digo duvidar, porque senão as pessoas vivem com medo, mas informar-se. E do lado das empresas, ter noção
do impacto que o que estão a desenvolver pode ter na vida das pessoas. Portanto, apostar na responsabilização, o accountability e na transparência. Não ter medo de ser transparente para com as pessoas, demonstrar o lado positivo das ferramentas que estão a ser desenvolvidas e levar as pessoas então a entender o porquê daquilo de determinada ferramenta está a ser implementada. E como nós estamos num espaço cultural, faz-me sempre lembrar um grande artista português que dizia uma coisa que nós vemos usar todos os dias, que é, para isto tudo, o melhor é, sejam felizes. Quando nós somos felizes, mais de metade destas coisas passam-nos ao lado, ou nós sabemos utilizar, sabemos como aplicar, sabemos o que é ética, porque não vamos querer fazer outros sofrer. Não vamos querer infligir a nós a dor. E quando isso acontece, muitos destes pressupostos que fomos falando aqui não irão acontecer, ou não vão acontecer porque temos estabelecido os nossos padrões éticos. E isso, juntamente com o cuidado do conhecimento legal, o cuidado de sabermos cuidar de nós enquanto pessoas, e isso só poderá acontecer através da educação, aí sim conseguimos ser felizes. A inteligência artificial pode ser um meio que nos pode chegar a esse ponto de felicidade. A todos, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Estamos mesmo no final. Gostávamos de novamente convidar-vos a abrir aqui o ponto de questões e que venha a primeira. Força, é só vir até aqui. Desde já, boa noite. Obrigado. O tema é extremamente relevante. Eu tenho alguns comentários a fazer interessantes. Principalmente sobre... eu creio que isto é um problema, acima de tudo, um problema estrutural e um problema económico. Porque se temos pessoas a usar o chat GPT com tanta frequência, possivelmente é porque existe uma grande necessidade de estimular as pessoas a serem o mais produtivas possíveis em pouco tempo. As pessoas não têm tempo e trabalhamos 8 horas por dia. Hoje em dia a produtividade, os salários não estão a acompanhar a produtividade. Isto seria uma ótima oportunidade para reduzir o horário de trabalho, para as pessoas terem mais tempo e dedicarem à sua saúde mental. Se calhar, se não queremos o chat GPT a fazer o trabalho de um psicólogo, se calhar temos que fazer com que o acesso à psicologia seja mais acessível, tenha que haver com participação do Estado. Possivelmente, se toda a gente tiver acesso a um psicólogo, possivelmente as pessoas não têm que ir ao chat GPT pedir conselhos. Se a linguagem de direito não fosse tão ofuscada e técnica, se calhar as pessoas não precisavam de um chat GPT para as ajudar a descodificar. E se fosse acessível também, que é muito caro. Posso começar logo aqui estes pontos, porque acho interessante o que estás a dizer. Sim. Sabes onde é que as pessoas antes iam antes do ChatGPT? Iam ao Dr. Google. Sim. Sabes o que é que isso quer dizer? Aquilo que há pouco o João falava. Falta de literacia, falta de educação que nos faz crescer e perceber a diferença entre o bem e o mal, o correto e o incorreto, e onde é que está a nossa felicidade. Porque o problema da produtividade vai sempre haver. Andamos neste momento na guerra nas empresas de vamos trabalhar 4 dias por semana ou não, vamos ter toda a gente dentro das empresas, já ninguém fica a trabalhar em casa. Hoje mesmo saiu um artigo escrito por uma das principais relações públicas do mundo que dizia o fim do trabalho híbrido e do trabalho em casa chegou. Isto é o pior que pode acontecer a muita gente. Quem é que vai tomar conta agora do cão e do gato? O ChatGPT é igual ao cão e ao gato. Puro e duro. Nós só temos é que saber ter cuidado com a nossa saúde mental, de saber até onde devemos ir, como devemos ir, e saber que não é nem no ChatGPT, nem no Dr. Google que nós vamos encontrar um psicólogo que nos pode ajudar. Posso contrapor? Força. Então, se eu trabalho 8 horas por dia ou 12 e mal tenho tempo para pensar na minha própria saúde mental e praticamente deixei de me educar quando fui trabalhar aos 18 anos porque não tenho tempo, simplesmente. Nasci se calhar numa família pobre com poucos acessos a cuidados de saúde e informação.
é um bocado irresponsável pôr toda essa responsabilidade no indivíduo, principalmente a maior parte da população não está bem educada, de fazer esse tipo de escolhas conscientes quando isso não está acessível à maior parte da população. Pronto. Digo eu, sou eu a pensar isto. Porque isso também, ao estarmos a responsabilizar o indivíduo, basicamente estamos a dizer cometes erros, isso a culpa é tua, nós não temos responsabilidade social nenhuma para contigo. Pronto. Não estou a dizer que disseste, estou a dizer que é uma... Não foi isso que foi dito e vou-te explicar. O problema é que o indivíduo, no momento em que estamos, imiscui-se da sua responsabilidade. Ponto. E utiliza todos os meios que estão ao seu alcance para desculpabilizar-se e culpabilizar o outro. Simples. Tu deste o teu exemplo de vida. Obrigado. Não é o meu. Sim, mas isso é coragem de se falar dessas coisas. Eu falo por mim. Eu não cresci, nem nasci numa família rica. Nasci numa família pobre, que foi lutadora, em que os meus pais trabalharam forte e feio para eu poder ter uma educação decente. E o meu trabalho neste momento é tentar trabalhar e ajudar que outros percebam que, tendo oportunidades, ou havendo alguma oportunidade, é da minha responsabilidade enquanto indivíduo fazer com que eu cresça para poder ajudar outros. Esse é o nosso papel enquanto indivíduos. E quando isso acontece, a nossa saúde mental, acredita, não vai ter tanto impacto negativo quanto isso. Mas melhor do que eu, a Teresa pode falar sobre o tema da saúde mental. Obrigada pela questão e pelo tema. E há pouco, quando eu falei que os nossos dados em Portugal não estão muito famosos, tem efetivamente também a ver com aquilo que referiste. Ou seja, efetivamente é preciso dar ainda um passo grande na saúde para o acesso e, sobretudo, à área da saúde mental ser mais generalizado e o acesso ser feito de uma forma mais pragmática. Efetivamente é difícil as pessoas conseguirem ter uma consulta, isto nos serviços públicos. Os serviços privados, muitas das vezes, não há apoio, nem há seguros que comparticipem uma intervenção prolongada, por exemplo, no tempo, e é efetivamente difícil. Contudo, aquilo que o Fernando estava a dizer, e eu parece-me que é a parte aqui complementar, é que há muitas outras coisas que muitas das vezes nós próprios também precisamos de fazer para termos este autocuidado e para nos ajudarmos a nós próprios em termos de saúde mental. Até porque, mesmo quem recorre a um psicólogo, eu às vezes uso este exemplo muitas das vezes, mesmo que alguém tenha uma sessão por semana, isso é 1 hora na vida de uma pessoa durante uma semana inteira. Portanto, as outras 24 horas sobre 24 horas a pessoa está consigo própria. E eu preciso que as próprias pessoas se ajudem elas próprias para o nosso trabalho dos psicólogos poder ser potenciado. Porque nós não estamos 24 horas com a pessoa lá ao lado para poder, eventualmente, falar, conversar. Por isso, este é um aspecto importante. E o ChatGPT ou antes o Dr. Google são apenas ferramentas que as pessoas vão tentar encontrar informação. Mas mesmo indo ao ChatGPT ou indo ao Dr. Google, há informações que são mais criteriosas, que as pessoas podem consultar. Informações, por exemplo, de saúde ou de leis. Se calhar, ao invés de apenas colocar uma pergunta ao Dr. Google, colocar ou ver um site institucional, um site do Ministério, um site de uma faculdade, um site de um centro de investigação ou de uma empresa de advogados. E, portanto, a forma como a literacia vai fazer que a pessoa faça uma pesquisa mais aprimorada pode ser aqui uma ferramenta até muito útil para a equidade em saúde e para diminuir aquilo que são as dificuldades de acesso à saúde. Não sei se ajudámos de alguma forma com a sua pergunta. Ajudaram bastante. Eu queria dar um exemplo também de tecnologia, que é, por exemplo, o TikTok, que as pessoas pensam que é só dancinhas e coisas, mas o TikTok hoje em dia tem normalizado muito questões de saúde mental. E claro que uma pessoa tem que escolher estar no TikTok, e é uma escolha individual, mas o TikTok, ao normalizar problemas de saúde mental, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis a procurar. Okay? Não, como é que eu ia dizer? Claro que é uma escolha pessoal, mas tem que haver um esforço coletivo para facilitar com que as pessoas possam procurar ajuda. É só isso. Obrigado.
Vai lá, João. Queres? Primeiro, obrigado pela pergunta. Esta questão da saúde mental é uma cena super séria e super importante. Das coisas que eu mais me arrependo é só ter percebido isso mais tarde na minha carreira. Porque eu cresci numa era da sociedade que tinhas que ser médico, advogado, engenheiro, cenas. Tinhas que ser qualquer coisa, não é? É um contexto e os contextos mudam. A única coisa que eu me arrependo da minha carreira é ter percebido tarde demais que eu sou mais importante do que a minha profissão ou da percepção pública que existe sobre mim. Isto da saúde mental é uma cena super importante sobre a qual eu tenho pouquíssima informação, a não ser a minha experiência pessoal. Portanto, de forma nenhuma, primeiro, obrigado pela participação, de forma nenhuma aquilo que eu vou dizer a seguir é para desvalorizar isto, mas é para dar aqui um reverso da medalha do contexto. Quem ainda não me odeia por alguma coisa que eu tenha dito aqui hoje, e se há uma pessoa vai deixar de se sentir sozinha muito rapidamente, eu vou dizer aqui coisas que se calhar algumas pessoas não vão gostar de ouvir. É a minha opinião. Vão-se manter nos vossos lugares. Isto não é os Oscars. Não é para subirem aqui ao palco. Nós, e eu quando digo nós estou a falar audiência geral. Não estou a falar de indivíduos. Ok? Somos altamente improdutivos. Saúde. Somos altamente improdutivos. Nós passamos o dia a falar do Benfica, do Sporting, fumar cigarros, na converseta, o que é que andas a ver no Netflix e essas cenas todas. Somos altamente improdutivos e eu tenho provas disto. Eu tive, uma determinada altura, um cargo global de uma agência, dava a correr o mundo inteiro e eu sempre podia levar a malta da agência cá em Portugal e eles achavam que era uma visita de estudo. Basicamente era para lhes mostrar o que é produtividade a sério. Okay? É uma questão cultural. Isto não é culpa de ninguém. Okay? É uma questão cultural que nós temos. É tudo, na boa, está bom tempo e bora beber umas cenas frescas e pensar onde é que a gente vai almoçar logo às 11 da manhã, porque é preciso manter o físico, não é? Isto é a maior oportunidade de todas, no meu entender, obviamente, isto não há verdades absolutas. Se nós conseguirmos meter nas nossas cabecinhas que nós somos mega importantes e que dinheiro se ganha e que se gasta e que se ganha e que se gasta novamente e que tempo é linear e finito, se calhar nós vamos começar a tomar mais decisões. Melhores decisões, ou decisões pelo menos mais informadas. Ok? Não vou entrar em cenas de economia e de gestão de empresas, estávamos aqui horas a falar de finanças, que lamentavelmente sei mais do que eu gostaria. A questão é que não é só do lado das empresas. Nós temos que ser mais produtivos, nós temos que ser mais assertivos a fazer aquilo que nós fazemos. O bom disto, na minha opinião, isto é a melhor cena que aconteceu. Porque vai permitir-nos fazer trabalho muito mais rápido. Então eu vou receber mais também. Diz? Também vou receber mais. Ou vais pagar mais? Vais. Sabes como é que vais receber mais? Se criares valor. Só se captura valor quando nós geramos valor. E isto é um conceito que é fundamental perceber. Isto é uma coisa que se ensina em economia. Se o sistema for justo, não estou a dizer que todas as empresas são justas. Se o sistema for justo, tu vais capturar o valor que tu querias. Ou em proporção. Eu não controlo o que é que uma empresa faz, mas eu controlo o que eu faço. E eu posso me esforçar por gerar mais valor. A única coisa que eu posso dizer de experiência pessoal é relax, o dinheiro não é tudo. Ou mesmo Obrigado. que não ganhem valor, ganhem tempo útil para aquilo que estavas a dizer há bocado. Exatamente. Para fazer outras coisas mais interessantes Teresa, na vida. O João por exemplo. falou de um ponto muito, muito importante. Nós às vezes esquecemos do valor das coisas. E só há uma coisa neste mundo que é finita. É o nosso tempo. Ninguém pode achar que tem o valor de ser acima e consegue controlar o seu tempo. Nós não controlamos o nosso tempo quando somos improdutivos, como estávamos a falar. Se nós bebemos 3 cafés ou 4 cafés de manhã, e eu não estou a dizer isto de forma pejorativa, mas passamos uma manhã a beber cafés com os colegas que vão chegando a horas ou não, garanto-vos que pelo menos perdemos 1 hora, 1h30 de trabalho. Mas depois, no final do mês, gostávamos de receber mais. Peço desculpa, eu sou patrão. Eu não te vou dar mais dinheiro por causa disso. A não ser que tu faças isso e depois, no final do dia, chegues ao pé de mim e digas: olha, naqueles 3, 4 cafés que eu tomei, eu consegui perceber que há este padrão
e que nós conseguimos resolver este problema desta forma, gerando valor à empresa e assim gerando valor também aos nossos clientes. Isto, voltamos à parte economicista. Se tu fizeres isso, acredita que não há ninguém que não te pague mais. Ninguém vai deixar de pagar mais, porque tu estás a gerar valor. Posso só complementar com uma coisa? Desculpa interromper-te, Fernando. E atenção, isto é mega horrível o que eu vou dizer. E é um conselho que eu dou a muita gente nova, é altamente impopular, da minha experiência. Isto não é fixe para o país. Tentem sair de Portugal para verem outra realidade. É que não estou a brincar. Eu tenho imensos casos de pessoas que trabalharam comigo, que não tiveram sucesso cá em Portugal e que foram rockstars globais. Na publicidade, então, é absolutamente assustador. Pessoas cá, por contexto, a cena não acontecia, foram lá para fora, hoje são diretores criativos mundiais. São das pessoas mais premiadas do mundo. Se tiverem essa oportunidade, e hoje é cada vez mais fácil, experimentem outros contextos e não aceitem só este contexto como a única realidade que existe. Temos ali mais uma senhora que está-se a aproximar, agradecemos. Olha, e obrigado. Obrigado. Ele merece palmas também, ele fez imensas perguntas, por favor. Calma, temos aqui claque. Espera, vamos lá. Boa noite. Muito obrigada pela vossa conversa. Para já queria começar por pedir ao fotógrafo para não me fotografar e para, em todos os momentos em que me fotografou ao longo da noite, para retirar essas fotografias. Um dos problemas que eu acho que é extremamente importante na ligação entre as novas tecnologias, a saúde mental e também a inteligência artificial é que em certas profissões a pressão que é posta sobre os profissionais para fazermos todos da mesma maneira é imensa. E um exemplo fundamental é a pandemia. Quando a pandemia nos atacou em força e atacou o mundo inteiro em força, de repente todos os professores do mundo tinham que fazer a mesma coisa. Todos os professores do mundo tinham que ligar a câmara, todos os professores do mundo tinham que pedir aos seus alunos para ligar a câmara, todos os professores do mundo tinham que estar a viver 24 horas no digital, mesmo que isso lhes desse, como me deu a mim, cabo da saúde mental. E eu aos 52 anos descobri que tinha problemas de saúde mental por causa de ser obrigada a fazer o que todos os outros faziam e dar as aulas da mesma maneira e ter que gerir as ferramentas informáticas todas da mesma maneira. E a nossa criatividade e a nossa inteligência desapareceu e passámos a ser todos iguaizinhos para conseguirmos sobreviver à pandemia. E ao sermos todos iguaizinhos, nós, professores, perdemos, os nossos alunos perderam e os alunos que temos agora nas escolas estão muitíssimo mais fragilizados do ponto de vista mental. Quanto aos nossos padrões éticos e à nossa capacidade de escolhermos ser felizes e à nossa capacidade de escolhermos como é que olhamos para as ferramentas, tudo isso é muito bom e muito válido quando já o estamos a encarar em adultos. Mas quando somos crianças, somos demasiado permeáveis e demasiado frágeis para conseguirmos fazer essas escolhas e para conseguirmos afastar-nos da pressão da tecnologia, da pressão das redes sociais, da pressão que agora algumas destas ferramentas que respondem mais rápido e de forma aparentemente mais user-friendly e mais parecidas com as respostas que queremos responder, vão causar pressões imensas nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, que já não sabem responder às redes sociais, quanto mais a coisas que vão ser ainda mais rápidas e aparentemente ainda mais simpáticas e mais bonitas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela questão, uma questão pertinente e que nos faz regressar um pouco à memória daquilo que foi a pandemia. E enquanto professora que também sou, também padeci, digamos assim, das mesmas dores. E foi um momento que foi muito rápido aquilo que nos foi exigido em termos de mudanças de adaptação. Como nós dissemos há pouco, nós passámos a pandemia há relativamente pouco tempo. Muito provavelmente ainda estamos a perceber que contexto e que resultados é que isto teve para todos nós, mas efetivamente para a profissão docente criou
todas estas necessidades de se manter um nível de escolarização que era necessário para as crianças, para os jovens universitários, e, portanto, todos nós tivemos que ser, no fundo, sujeitos a esta adaptação. Como é que, neste momento, e porque nós não conseguimos ter uma borracha para andar para trás e para apagar aquilo que aconteceu durante o contexto da pandemia, parece-me que a visão talvez mais perspectiva sobre isto é, no momento atual, o que é que nós podemos fazer para sair daquilo que foi essa standardização quase obrigatória de todo este processo. E talvez neste momento podemos regressar à normalidade, regressar ao contacto, fomentar sobretudo o contacto e a interação com as crianças e sobretudo os mais pequenos, os que passaram o contexto pré-escolar em pandemia, não é? Em que é suposto estarem em interação com outras crianças, não estiveram, e tentar quase que neste momento recuperar um pouco do tempo perdido. Acho que é por aí, e sobretudo porque estas inteligências artificiais, e falando da profissão de docente e de professor, aquilo que no fundo define a relação entre um professor e um aluno não é mais do que aquilo que nós falámos há pouco das características essencialmente humanas e de empatia. E eu penso que é isso que vai ter que fazer a diferença daqui para a frente no ensino, porque realmente um texto sobre um tema qualquer, efetivamente o Google ou o ChatGPT dá-nos com mais ou menos precisão, e depois isso aí também é outro problema, mas isso confere agora a forma como os professores se relacionam com os alunos. Isso sim é aquilo que eu acho que é o primado da educação e que é o primado que vai ter que se manter e que vamos ter que tentar recuperar aquilo que não foi possível durante o tempo da pandemia. E enquanto humanos, aquilo que nós sabemos é que em contextos de grande imprevisibilidade e de mudanças drásticas, é claro que temos mais dificuldades de adaptação. Para algumas pessoas que se calhar já tinham mais competências digitais, isto não foi assim tão problemático. Para outras pessoas que não lidavam com isto de todo, pode ter sido mais difícil a adaptação e, sobretudo, para algumas áreas. Porque, por exemplo, uma área, imaginando, de educação física, de exercício físico, de artes visuais ou uma área de performance artística, durante os tempos da pandemia, foi muito difícil conseguir fazer o que quer que fosse online, não é? Portanto, porque são áreas mais práticas. E, portanto, agradecendo o comentário que nos fez, porque eu acho que a ideia é olharmos para o futuro a partir daquilo que temos que aprender com o que aconteceu na pandemia, é que neste momento, estando novamente no presencial, na ligação com os estudantes, é tentar recuperar aquilo que é possível recuperar deste tempo em que não foi efetivamente possível. Até porque não sabemos como é que as coisas se vão desenrolar no futuro, se futuramente poderemos ter outra situação pandémica, e temos que aprender com aquilo que foi esta experiência da pandemia, e para algumas pessoas pode ter sido efetivamente mais difícil a adaptação. Obrigado, Teresa. E como somos bons cavalheiros, deixamos a última palavra com a Teresa, que foi o que ela fez. A todos... não queria ter tomado todo. E se vocês quiserem... Não, o problema é que os senhores do São Jorge já não nos vão deixar ficar mais tempo, porque nós ficámos aqui o resto da noite. Só pagámos até às 10h30. Pois foi, é mais ou menos isso. Caríssimos, a todos, muito obrigado por terem cá estado. Espero que tenham tirado aqui alguns pontos interessantes para as vossas vidas. Nós estamos sempre aqui disponíveis para falarmos, está bom? Obrigado. Obrigada. Obrigado. E foi